Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento você está clicando, mas tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma ótima noite. Nós estamos de volta ao estudo que é realmente importantíssimo para nós. Infelizmente, muita gente não dá conta do quanto isso é importante, pois nós somos filhos de Deus, nós não seremos destruídos. Então Deus quer que nós nos entendamos perante as leis dele, que consigamos compreender isso. E só tem uma maneira de entendermos bem isso, claramente, com detalhes, é estudando a doutrina dos Espíritos, porque eles nos explicam como essa relação com o mundo corporal, esse nosso aqui material, e o mundo espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus. O corpo é criado pelos pais, como já falamos. Então, o corpo tem um tempo de validade. Lógico que tudo isso é permitido com Deus, por Deus. Então, vamos estudar, vamos compreender mais, para que não sejamos enganados, que aqui nós somos muito ludibriados. Não é? Nós caímos em muitas ilusões. Achamos que realmente o que é mais importante é estudar e viver aqui, quando se sabe que tem pouco tempo de vida o corpo. Então, o espírito, eu que vos falo, sou um espírito encarnado no corpo, sou uma alma. Os desencarnados que estão aqui ao meu redor ajudando, como no seu, são os espíritos principais, eles estão no plano principal. É isso que você é a essência e eu também sou. Então vamos estudar? É rapidinho, tá? Um parágrafo só, é bem rápido. Bora entender isso para deixarmos de ser enganados. Porque muitas fake news existem, de todas as partes. E a doutrina dos Espíritos é a única que fala a verdade. Porque ela vem com Jesus. Ela é de Jesus. É Ele que controla tudo isso. Vamos? Vamos estudar, né? Isso é muito bom. Então, um pouquinho de paciência, que é rápido, não vai demorar muito não. É uma leitura, com certeza, bem simples, nada complexo, mas que é importante para mim e para você, ok? Então, estou abrindo aqui e agora eu vou mostrar para você. Está aí. Eu vou levar você até o capítulo, se você quiser procurar e pesquisar num livro. Então, nós vamos estudar esse parágrafo aqui, é rapidinho. E o capítulo é o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. 2. Autoridade da doutrina espírita. Autoridade da doutrina espírita com controle universal do ensino dos espíritos. O controle universal. Então, nós vamos para aqui. Nós já lemos esse parágrafo na semana passada, já falamos sobre ele. Então, nós sabemos que os espíritos têm suas limitações, porque ele precisa de conseguir adquirir muitas capacidades, não é? E os espíritos, nós aqui encarnados, precisamos de aprender muitas coisas, de sermos aptidões, né? Inclinações, capacidade. No caso aqui, o nome capacidade. Nós temos que ter muitas, temos que aprender muitas coisas. E desencarnamos, às vezes, com pouquíssimas coisas adquiridas. Tudo bem, é uma evolução, mas com poucas, às vezes, muito poucas mesmo. E o problema está na relação dos espíritos conosco, porque são eles que nos dirigem. Por incrível que pareça, são os espíritos. Então nós vamos por aqui. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Importantíssimo isso. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Outra coisa muito importante. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles
que não depositam confiança absoluta em si mesmos. Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Vejam quantos espíritos eles intervêm no nosso dia a dia e nos nossos estudos, ok? Então aqui eu vou de novo me apresentar. Meu nome é Walter Spaz, seja bem-vindo ao estudo da doutrina dos espíritos, ou seja, da nossa realidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos, minha gente. Não é? Ninguém sabe criar os espíritos, só Deus. Mesmo os nossos pais não sabem criar o corpo, né? Os olhinhos, as cores, não é? As íris, não sabe, os pais nossos não sabem. Então, lógico que isso é permitido por Deus, mas os pais têm essa capacidade de nos dar o corpo. Devemos ser gratos a eles muito, não é? Então vamos estudar essa questão. Ora, quando eles estão aqui nos convidando a compreender, porque, veja só, existe gente que conhece o Espiritismo, que está dentro da doutrina, e que de repente fala de tudo, que é como se ele soubesse toda a doutrina espírita. Olha, os espíritos, para vocês terem uma ideia, nós que estamos aqui encarnados, nós temos dificuldade de enxergar o mundo espiritual. Nós temos esse problema. Por quê? Porque ainda somos espíritos de ordem ainda inferior, infelizmente é isso, por não termos muitas aptidões, capacidades, como fora dito aí logo no primeiro parágrafo, onde eu mostrei para vocês. Nós temos que aprender muitas coisas. Então, essa falta de aptidões, conhecendo umas e outras, muitas não, dificulta a nossa visualização com o mundo espiritual, que é a coisa mais comum, porque Maria de Nazaré vive aparecendo aqui no planeta, nos ajudando, poxa. Jesus reencarnou para isso, foi previsto. Os fenômenos de Moisés, nós vamos encontrar sempre os espíritos aqui polulando o nosso planeta, de maneira, vindo eles espiritualmente atuar nas cenas com os médios, com Moisés, com Abraão, com Jesus, com os discípulos, Francisco de Assis, Chico Xavier, ok? Aí tem a relação nossa dos espíritos conosco. E quando nós desencarnarmos, vocês vão ver, nós estaremos vivos. Aí nós vamos acreditar em todo tipo de comunicação? A resposta é não. Como ele diz aqui, ó, o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita o da razão. Tá vendo? Nós temos que processar isso. Por isso que nós temos que ter capacidade, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar para sabermos o que é joio, o que é o trigo. O joio e o trigo, se vocês pegar o galinho do joio e do trigo, eles são quase que idênticos. Mas quando você toca no como é que chamamos? No galinho onde tem as sementes do trigo, eu esqueci agora esse nome, tem os carocinhos. Você toca e você sente os carocinhos. Se você pegar do joio e for, não é nem como alpiste, né? Uma sementezinha, não tem nem a semente, é mais palha. E o trigo você toca, realmente é grande a diferença. Então nós temos que tocar nisso, nós temos que usar a razão, ok? E ele diz, ao qual cumpre, se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Então tudo que vem dos espíritos nós temos que colocar ali sobre a mesa e pesquisar para termos uma razão. Não aceitemos esses médios que estão aí no YouTube dizendo coisa com coisa. Eu vi, inclusive, há pouco tempo, um médium, eu não vou falar o nome dele aqui, são coisas assim absurdas. Ela disse que vê os espíritos debaixo da cama. Talvez você já esteja reconhecendo quem é esse médium. Aí diz que sentiu um mau cheiro, não sei o que lá, e que foi olhando debaixo da cama, estava o espírito saindo dele, bichos podres, né? Como se, quando o corpo está em putrefação, estava saindo, caindo do corpo dele, ela estava sentindo um mau cheiro, uma série de coisas, e esculhambou o espírito, mandou ele sair, que não sei o que, breri, barará. Temos que prestar atenção. Aí ela vai mais longe ainda, ela diz assim, que... como foi que ela disse? Ela disse que
Poxa, agora eu me esqueci que eu ia falar mesmo. Realmente, fugiu. Será bem que os espíritos não queiram que eu diga, né? Porque, sim, ela disse, eu me lembrei de novo, então vou dizer. Ela disse assim, as pessoas do signo de Áries, aí ela mistura tudo. Áries tem muita tendência a isso, isso, isso. Problemas obsessivos. Ela fala lá, eu já não me lembro assim dos detalhes. Tem nada a ver signos com espiritismo. Nós temos que estudar, nós temos que analisar. Nós não vamos encontrar na codificação os espíritos nos dizendo, porque não foi Allan Kardec, não, essas comunicações veio de diversas partes do planeta. Aí ela vem falar de signos, que não sei o que é propenso, não sei o que, para ali. Não tem. Presta atenção, vamos estudar a codificação, é importante. Porque a codificação, quando vai tratar de um assunto, por exemplo, reencarnação, vamos lá, falar sobre reencarnação. Não foi só na França que apareceu esse assunto. Apareceu no Japão, apareceu na Rússia, na Alemanha, apareceu em todos os lugares falando sobre a reencarnação. Os espíritos, eles falam da mesma coisa, em línguas diferentes, em lugares diferentes, médios diferentes. Até mesmo dentro de um centro, digamos que tenha 10 médios, tem que ter muito senso, muito estudo para analisar mesmo o conteúdo, principalmente quando eles vão trazer coisas novas, dizendo que é assim, que é assado. Aí o que acontece? No centro espírita, no centro pode estar, o dirigente pode estar com um problema obsessivo, possessão, por exemplo. Aí tem 4, 5, 6 médios ou 10 ou mais. E estão falando, dizendo que são espíritos diferentes, falando através daquele médio, quando o próprio dirigente do centro pode estar com um problema obsessivo. E ele, o espírito, tem facilidade de atuar sobre os médios, que também já vem sendo arrebanhado por ele, e falando de coisas, dizendo que são opiniões diferentes. Mesmo sendo do próprio centro, temos que analisar com outros conteúdos de outros centros, de outros lugares, de médios diferentes. Foi assim que a codificação existiu. Nós vamos encontrar a razão, nós vamos encontrar a lógica. Certo? Porque tem espírito se passando por tudo que é coisa. Imagine que no seu centro chegou uma comunicação de Chico Xavier, que é uma criatura que nós temos conhecimento, muito respeitável, aí falando sobre um determinado ponto, que as pessoas, vamos dizer assim, que as pessoas do signo de Sagitário, no caso do meu, as pessoas do signo de Sagitário têm propensão mais rápido de chegar a espírito puro. Aí os outros signos não têm. Olha, ele está dizendo que é Chico Xavier que está falando isso. Aí só porque ele usou o nome de Chico Xavier, nós vamos aceitar isso? Aí vamos vasculhar, estudando a doutrina, e encontrar se no signo de Sagitário fala-se alguma coisa a doutrina. Não fala. Já começa por ali. Então os espíritos podem usar o nome de uma pessoa de nome, como o caso de peso, Chico Xavier, Francisco de Assis, os discípulos, o próprio Cristo, como tem falsos cristos e falsos profetas, e passarem-se por esse. Nós temos que avaliar. Agora, se você não tem segurança, eu não tenho segurança, então vamos buscar esse estudo. Porque os espíritos estão nos ajudando a compreender. Entenderam? Por isso que tem muita gente que não sabe nem o que seguir, porque fulano fala que ele está com encosto, fulano fala que ele tem um problema X, que é por conta não sei de quem. Não vai nessas conversas. Conversa com Deus. Procura estudar a codificação que você vai... Olha, os espíritos não vão... ali na codificação não estão enganando o que nós estamos estudando. Eles não estão enganando, já está tudo aí redondinho. Temos que estudar para não cair na malha desses espíritos enganadores. Infelizmente, eles existem. Mas é importante que eles existam, sim, porque eles estão crescendo como nós. Tem espíritos inferiores, mais inferiores do que os homens aqui na Terra. Eles não conhecem tanto quanto os homens aqui na Terra. Muitos homens. Imagine, os espíritos estão despidos do corpo, que o corpo dificulta a enxergar o mundo espiritual. Desencarnado, as faculdades multiplicam-se.
nos milhares e milhares de encarnações que já tivemos, nós aprendemos muitas coisas, mas quando estamos no corpo, isso aí fica tolhido, difícil de entender. Quando desencarna aí, desabrocha melhor e a gente vai vendo e vai ampliando os conhecimentos. Aí tem espíritos, no mundo espiritual, aqui no nosso meio, que não vemos, mas eles estão, e que tem menos conhecimento do que os seres humanos. Então abramos os olhos. E a parte aqui diz: toda teoria em manifesto contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Se ela estiver em contradição, deve ser rejeitada. Mesmo que ela tenha um nome: Chico Xavier, Francisco de Assis, Jesus Cristo. Seja quem for, se está em contradição algum ponto, alguma coisa que o grande número aqui já conhece, então isso não vem de um bom espírito. É melhor rejeitá-lo. Deixa ele lá. Se ele for um espírito superior, ele não vai nem ligar. Não vai. Porque ele já está desprovido dessas coisas aqui materiais. Agora, se ele for um espírito inferior, ele vai ficar bravo na reunião. Talvez até pegue o próprio médium e dá um murro na mesa, com raiva. Característica absoluta aí que é um espírito inferior. Não abramos os ouvidos para escutar o que ele quer dizer. Então, só para finalizar, ele diz assim: assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Aí ele diz: buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Pesquisar, procurar pessoas que conhecem o espiritismo, que estudam também, e encontrar se aquilo ali existe. Então as pessoas chegam falando na internet coisas com coisas, e elas nem estudam a codificação. É como se ela dissesse assim: não me importa. Já começa por aí. Esse médio aí, ele tem que ter muita atenção com esse médio. Porque quem está orientando ele, seja um espírito dessa ordem querendo nos enganar aqui na Terra, com seus sistemas. Porque um espírito sistemático, haja visto, vou até ler essa parte aqui, ele diz um espírito sistemático, só para não fugir a nada do que já está aqui escrito. Um espírito sistemático que tem por verdades as suas ideias. Ou seja, ele já acredita, pô. Ele tem certeza de que as ideias dele são as ideias melhores. Espírito sistemático. E ele não aceita a reprovação de ninguém, ok? Para um vídeo não ficar longo, e muitas delongas, estuda mais sobre isso que nós falamos, lê e relê esse parágrafo. Temos condições já de interagir bem. E olha, os teus amigos protetores, os teus guias, o teu anjo de guarda, o nosso Pai está a seu favor para lhe ajudar a você ficar esclarecido. Vai fundo, estuda e fica firme aqui na Terra. Tá? Não acredita em tudo o que dizem. Só naquilo que já foi comprovado pela grande maioria. A codificação espírita, o que Jesus fez, os evangelhos estão certos. Então, fora isso, como disse Chico Xavier, é balela, se eu não me engano, ele diz isso. Presta atenção. Muita gente aqui enganada. Ok? Então, vamos ficando por aqui e vamos pedir a Deus que sempre nos ilumine e nos proteja, nos instrua em tudo que for possível, tá? Então, querido amigo, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos ficar por aqui, desejando a todos, não é? Que sejam bastante iluminados. Ok? Muita paz para todos.